Fala, meus jovens, tudo bom? Vamos falar hoje sobre Gaio Júlio César. Sobrinho do general Caio Mário, general romano do exército romano, um dos fundadores do exército romano, Júlio César, ainda muito jovem, se deparou, gente, com uma guerra muito forte entre o general Sulla e o general Caio Mário, seu tio. Mário foi derrotado e Júlio César teve que migrar para a Ásia. Passou um bom tempo lá, voltou aos 23 anos. Quando voltou, até pela herança e a morte de Sulla, ele ganhou uma herança não só de sua família, do nome, né, mas também da função militar. Começou a virar um general de destaque, alguns de Roma vão chamar até ele de generalíssimo. A maioria dos generais tinham pouca carreira militar, muito breve, e não eram tão dedicados à área militar como Júlio César foi. E aí Júlio César acabou se aproximando, tá certo, de Crasso, o homem mais rico de Roma naquele momento. A gente sabe que Roma, o voto era censitário. Como assim, professor? Ei, brother, vota quem tem grana, ó. Quem não tem, não vota. Então, plebeu, que era a maioria, valeu, deixa pra outra vida. Não tem uma mega cena, não dá pra lançar uma onomatopeia de sucesso, não dá pra lançar uma música sertaneja, uma facada na Rita, uma coisa que explode e você fique rico. Vai ficar sem poder ter participação política de voto, apesar de que tem representação para os plebeus. Eram os ricos que mandavam. Júlio César, inclusive, era uma pessoa cheia de dívidas por causa das questões políticas. Sim, Roma já tinha corrupção, não era só uma coisa brasileira não, hein? Você que acha que corrupção é uma invenção no Brasil, hein? Pois, cara, em Roma, invadida de corrupção, perpetuada dessa arrumação de compra de votos. Júlio César era um cara totalmente endividado, se aproximou de Crasso, velho padrinho forte, riquíssimo. Crasso se aproximou de Júlio César e Pompeu. E Pompeu se casou com a filha de Júlio. Eu acho que não tem nada mais original do que Júlia, a filha de Júlio César. Então eles formaram um triunvirato, mas entenda que essa divisão de poderes, Crasso era muito próximo do Senado, que para ser do Senado você tinha que ter renda, era na base do dinheiro, e ele era o mais rico, então ele tinha as maiores influências. Júlio César dentro da força militar, das campanhas, fazendo aquela jogada também popular, do pão e circo, e prometia distribuir terras para os soldados romanos. Ele tinha uma relação muito próxima com os soldados romanos, e o Pompeu era da família, né, de Júlio César. Só que aí as coisas começaram a desandar. Meu irmão, que onda, velho. Se eu lhe disser que o Crasso morreu numa batalha muito difícil de Roma ser derrotada, até hoje a gente chama a batalha de Crasso, de quando você comete um erro bobo, de erro crasso. Pompeu ficou viúvo. Ao perder a esposa, filha de Júlio César, ele se casa com a filha de um senador inimigo político de Júlio, que não gostava dessas políticas de pão e circo. Júlio César, nesse momento, muito mais ligado às forças militares, estava lá na região da Gália, da Bretanha, da Birmânia, tá certo? Saiu de Roma para fazer seu nome na política através das forças militares. Só que Júlio César não é mais o cônsul. O cônsul agora, meu amigo, é o Pompeu. E sim, jogo que vira. Agora o Pompeu, que era meio que submisso ao Júlio, porque Júlio era ligado a Crasso e era casado com a filha dele, agora quem manda é o Pompeu, meu brother. E o Pompeu tá com o Senado, e o Senado é contra Júlio. Então o Senado forçou Júlio César a voltar. Júlio César sabia que se voltasse, negada, rapaz, a porrada ia comer pra cima dele, viu? Não ia dar não, viu? Ia ser condenado, provavelmente punido, quiçá até morto. E aí Júlio César, quando chega na fronteira do rio, existe uma tradição em Roma naquela época, tinha um rio chamado Rubicão, que era um limite de rio de entrada de fronteira de Roma, 250 quilômetros de distância, que se você atravessasse esse rio com forças militares, você estava declarando guerra. Disse até que Júlio César, quando chegou na beira desse rio, teria dito Aleia jacta est. Tradução, meu amigo, os dados estão lançados. No cearês, a chibata vai comer pra cima, meu irmão. Os caras vão, Júlio César vai declarar guerra a Pompeu. Pompeu se ligou ao Senado. As forças militares estão com Júlio César. Júlio César não só é poderoso, como é influente nas forças militares. E ele consegue habilmente derrotar Pompeu dentro de Roma, que tem que fugir. Pompeu vai ficar migrando nessa guerra civil. Júlio César deixa Marco Antônio como seu representante, uma pessoa de sua confiança, apesar de que ele nomeia como herdeiro, caso aconteça alguma coisa com ele, Caio Otávio, seu sobrinho, e o segundo herdeiro seria o Bruto, ou Brutus, o traidor, esse mesmo, tá? Esse cara aí, que você já sabe. E aí, resultado,
Pompeu fugiu e foi buscar proteção no Egito. Mal sabia, meu irmão, que o Egito estava passando por um momento de briga de irmão. Você que tem irmão aí sabe como é chibata de irmão, né? Rapaz, que confusão grande. Pois se eu lhe disser que Cleópatra era mais velha, era herdeira, mas na lei egípcia ela tinha que se casar com membros da família. Como ela teve um irmão, ela se casou com seu irmão. Ela com 18, o irmão dela com 10. Ptolomeu 13. E Ptolomeu, quando ficou um pouco mais velho, derrubou Cleópatra do poder. Quando ela viu a chegada de Pompeu, que ela viu a guerra de Roma ir para lá, ela e Ptolomeu analisaram a situação, viram que o Pompeu estava enfraquecido naquele momento e facilitaram que o exército de Júlio César matasse Pompeu. Júlio César derrota Pompeu, toma o poder, implanta um governo de forte influência imperial em Roma, instituindo a ideia de feriados para ele, calendário no nome dele, se colocava como divindade, provocava o Islã, o bicho era bonequeiro. Júlio César era bonequeiro, atacava os inimigos, violentava publicamente, agora querido do povo, pão em circo, fazia festividades, se aproximava dos militares, criou carreira militar, questão da lei de terras. Rapaz, Júlio César, cara, sabia fazer política. Agora irritando o Senado, irritando as famílias mais influentes de Roma. Isso vai ter um preço. Enquanto isso, lá no Egito, Cleópatra e Júlio César viraram um casal, amantes, tiveram um filho até. Só que Cleópatra pediu ajuda a Júlio para matar o irmão e ela tomar o poder de volta. E assim foi feito. Tudo leva a crer que Júlio César participou. O irmão dela foi encontrado morto, Cleópatra assume o poder, mantém ainda Júlio César como amante, mas ela vai, por tradição, casar com seu irmão, de novo, um outro irmão que ela teve, Ptolomeu 14, também criança perto de Cleópatra, né? E enquanto Cleópatra e Júlio, cada um a seu modo, né, se relacionam, e sexo, poder, política, a cara de Roma, meu irmão, muitas conspirações. Roma é uma novela da vida real, uma série interessantíssima para se debater política e conspirações. Júlio começou nessas provocações do Senado a provocar tantos conflitos que não percebeu que Bruto e outras figuras como Cássio estão se organizando para matá-lo. Ele foi até avisado, mas sabe quando você está soberbo, meu irmão? Quando você está boçal, sabe quando você acha que você é pato na água, não encosta nem a bunda na água quando está nadando? Pois, meu irmão, Júlio César não ouviu, não olhou os sinais, não prestou atenção, como dizia nossa música clássica brasileira, né? As evidências. E aí, meu amigo, ele vai ser morto numa reunião polêmica, onde Brutus teria se aproximado dele, né? E teria dado um sinal. Dizem que Brutus chegou a falar com ele, né? Que assim eu sempre trarei a morte aos tiranos. E que Júlio César teria respondido. Muito poucos historiadores acreditam que Júlio César teria tido tempo de responder. Gente, foram 23 perfurações ao corpo de Júlio César, cerca de 60 pessoas o matando violentamente. Ele é deixado lá, os culpados fogem e Roma entregue a mais um lance de disputa política que ainda vai envolver Marco Antônio, Otávio Augusto, tá certo? O Senado, Cleópatra. Tranquilo? Segue a gente lá no canal, dá uma curtida, que agora a gente vai fazer vários vídeos assim, tornando mais informal, trazendo pra gente essas curiosidades. Valeu!